Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 15 de janeiro de 2024. Bom dia a todos, vamos começar mais um café, galera, e eu espero que todos aí tiveram um ótimo final de semana, prontos para esta semana. É uma semana que podemos dizer assim, vai ser, né, interessante de ver como realmente como que os mercados vão reagir, né, nesta semana, principalmente com os dados que vamos ter aí nesta semana, tá? Na verdade, vamos até começar já olhando o calendário. Não temos nenhuma notícia específica importante hoje, tá, galera? Se vocês olharem a Bloomberg, né, basicamente aqui falando sobre notícias políticas, enfim, falando sobre né, o que está acontecendo na Ucrânia e algumas coisinhas, não exatamente notícias que afetam, né, e muito nossos mercados, e na Reuters também a mesma coisa, né, basicamente falando aí de algumas coisinhas, notícias que realmente não sejam importantes, mas eu digo que realmente não são notícias que afetam nossos mercados que, né, a gente analisa aqui diretamente, tá bom? Então, por isso, galerinha, vamos começar a dar uma olhadinha já no calendário desta semana. Como vocês podem ver, segunda-feira um dia tranquilo, né? Não vamos ter aqui nada de interessante durante o dia, apenas de noite que vamos ter aqui confiança do consumidor, né? Ali da Austrália de noite. Porém, basicamente isso, tá? Já amanhã é onde a gente vai ter aqui dados de trabalho do Reino Unido de manhã, tá? Dados de inflação do Canadá durante o dia, e aí à noite é onde a gente vai ter aqui vários PIBs chineses, tá? Bem importante ficar de olho nesses dados chineses aqui para ver como está caminhando as coisas por lá. E aí na quarta-feira, onde a gente vai ter aqui dados de inflação do Reino Unido e também vendas do varejo dos Estados Unidos, né? Aqui vai realmente ser muito importante, né, galera? Lembrando que esse dado é de dezembro, então vai ser bem importante ver como que foi o Natal ali nos Estados Unidos, né? Se foi um Natal realmente bem forte ou não, tá? Então isso aqui realmente vai ser bem importante a anotar. Daí teremos discurso da Christine Lagarde e aí à noite alguns dados de trabalho também da Austrália, tá? Isso na quarta-feira. Quinta-feira, então, teremos aqui basicamente um dia tranquilo, né? Teremos aqui discurso do Bostic, dados imobiliários dos Estados Unidos, Christine Lagarde falando pela segunda vez, né? E PMI, então, e à noite PMI da Nova Zelândia, junto com dados de inflação do Japão, beleza? E para terminar a semana, vamos ter vendas do varejo do Reino Unido, tá? Christine Lagarde falando pela terceira vez, olha só isso. E aí, vendas do varejo do Canadá e vendas de casas existentes aí na parte dados imobiliários dos Estados Unidos novamente aí para terminar na sexta-feira, tá? Então, realmente, uma semana, podemos dizer assim, meio média, né? Realmente não uma semana grande, não temos nenhum banco central durante essa semana, realmente dados específicos realmente que podem afetar os mercados, tá? Então, podemos considerar que segunda, um dos dias mais tranquilos, né? Terça, alguns dados, eu acho que é um dia importante, amanhã. Quarta-feira, né, teremos ali vendas do varejo, acho que vai ser importante ver isso dos Estados Unidos. Quinta-feira, podemos dizer que vai ser um dia tranquilo, tá? Também como segunda. E na ida, sexta, é onde a gente vai ter vendas no varejo do Reino Unido e do Canadá. E basicamente é essa nossa semana, tá? Então, vamos ver, mas não ache, né, que por isso os mercados vão andar bem pouco essa semana. A gente já viu isso não faz muito tempo atrás, né, de que mesmo semanas bem tranquilas, enquanto aos dados, ainda podem ser semanas que podem andar bastante os mercados, né, por causa da liquidez e tudo mais. Então, fiquem atentos, beleza? E antes da gente pular para os gráficos, galerinha, não se esqueça de dar uma olhadinha na Axie, corretora patrocinadora aqui do Café com Forex, com mais de 220 instrumentos para você operar, desde cripto, a Forex, as commodities, índices, ações, enfim, uma lista gigantesca de instrumentos que você pode investir caso você queira, com atendimento em português e também a opção de você fazer o depósito, mesmo em uma corretora internacional, fazer o depósito via Pix, tá? Então fique de olho na Axie, abrindo o link abrindo a sua conta com o nosso link, você receberá
você receberá atendimento mais próximo e lembrando, tá, que abrindo com o nosso link você também, para esse mês de janeiro, você receberá 100% do seu depósito pela Axie, tá? Então, em outras palavras, se você vai depositar $100, a Axie vai também deposita 100 como margem na sua conta, tá? Então, no final, você pode ter aí $200 para abrir posições na sua conta, tá? Lembrando, lógico, que o valor máximo é $3.000, tá? Então, qualquer valor abaixo disso, a Axie coloca como margem a mesma quantia do que você depositou, beleza? Então, se você deposita 500, sei lá, deposita 500. Se você depositar 1.500, a Axie também vai depositar 1.500 como margem na sua conta, tá? Promoção aí para vocês que estão vendo este vídeo, tá? Link na descrição. Vamos então começar a nossa análise técnica, galerinha, sem enrolar muito, né? Começando pelo dólar, ainda naquela guerra, ainda nessa dificuldade, podemos dizer assim, né, de não sair desse range. Estamos aqui, ó, desde o dia ali 3, tá? Então, já faz aí mais de 10 dias, né, que o dólar index está nesse vai e vem, sem tendência clara dentro deste range, tá? Então, algo para ficar em mente, né? Basicamente, no mesmo análise que a gente fez nos últimos dias, né? Enquanto tá aqui dentro, tem que ter muito cuidado. Mas uma coisa tem que ser anotada aqui, a gente não está fazendo novas mínimas, tá? Então, vendedor, tem um pouquinho de cuidado, porque esse, lógico, não é um sinal gigante, mas é algo que você tem que ter anotado aí, né? Porque caso ele comece a fazer novas altas, pode começar a pegar um certo impulso, tá? Já que ele está segurando aqui e não fazendo novas mínimas, tá? Mas lógico, pode acontecer o contrário, né? Do nada ele começar a cair, eu não duvido disso, mas tenha um pouquinho de cuidado aqui até que isso aconteça, tá? Então tem que fechar fora do range, tem que começar, né? Tem que ter um fechamento claro aqui em cima do 102,87 ou até do 103,00. Em cima daí, aí sim a gente pode, né, ter metas e alvos ali no 103,50 ou até 104,20, tá? No dólar index. Fechando abaixo do 102,00, primeiro alvo aqui no 101,85, depois nessa região aqui do 101,55, tá? Então, basicamente isso, só que enquanto tá aqui dentro, muito cuidado. Não tá fácil operar esse dólar aí, tá? Euro-dólar, basicamente a mesma coisa. A gente desenhou esse canal e esse canal tá sendo muito bem respeitado até o momento, como vocês podem ver. A gente já talvez pode até dar uma certa mudada, dar uma atualizada nesse canal, né? Basicamente dessa forma, não muda muita coisa, só apenas um pouquinho mais para baixo que eu coloquei essa linha aqui, mas dentro desse canal, né, galerinha, ainda temos também essa região de suporte aqui, ó, tá? Então, para mim, realmente, um fechamento claro e realmente confiável vai ser abaixo dessa região vermelha, que é a região do 0,925, né, mais ou menos, daí abre portas para o 0,80, tá? Ou até 0,830, né? Fechando abaixo dos alvos, né? Busco o próximo, basicamente assim. E, né, enquanto seguro dentro do canal, um pouquinho de cautela. Agora, fechando fora do canal e também acima desse 10,10, aonde, né, galerinha, possivelmente estamos rompendo para cima. E aí, primeiro alvo 10,40, depois 10,85, tá? Esses são os alvos aqui no euro, na minha opinião, tá? Na minha análise, na minha visão, na minha leitura, e enfim, tem que aguardar, né? Por enquanto, realmente bem parado. Alguns também podem dizer que o euro pode estar basicamente dentro de possivelmente dentro de um triângulo aqui, né? Bem viável, né? Realmente parece, só que também não muda muito a nossa análise, né? Continua dentro aqui, então não muda muita coisa, tá? Já na Libra dólar, basicamente a mesma coisa, a gente até falou que poderia, né? Pode ser aqui uma possível cunha, né? Talvez aqui na Libra, porém não se esqueça que no longo prazo, né? Talvez olhando 4 horas fica mais claro que a gente, né? Querendo ou não, está dentro desse grande range, né? Um range aqui de basicamente 160, 150 pips, né? Então é um range gigante na Libra. Eu não duvido, tá? De talvez romper essa cunha, fazer um samba-samba e depois voltar, né? Para mim, a cunha pode ser um ponto de referência, só que não é porque fechou abaixo da linha azul que eu vou entrar vendido pesado e achando que vai direto lá para as mínimas, tá? Eu acho que para mim a formação padrão que mais seja importante agora é
esse range, tá? Se a gente não estivesse dentro desse range, eu até ligaria mais para essa cunha, daria mais importância a ela. Mas galera, eu já tentei demais ficar operando padrões dentro de padrões grandes e me lascando por causa disso, tá? Então eu não recomendo você ficar procurando aqui linhas de tendência, FIBs dentro de range, galerinha, porque normalmente, né, acontece esses falsos rompimentos aqui, ó, dessas sombras grandes, tá vendo? Aonde pode te tirar facilmente, ou, né, para quem não tem a paciência, já querer, né, pegar na venda achando que já tá rompendo, e aí toma surpresa, tá? Então, eu vou deixar a cunha aqui, mas em outras palavras, é apenas uma pequena referência que a gente vai ter aqui caso rompe, não é para mim uma oportunidade de operação. Lógico que pode ir reto? Pode, mas tenha esse cuidado, tá? Então, aí está a minha ideia. Já o dólar yen, galerinha, segurou essa região dos 145,00, né? Ele fez uma pegadinha aqui, né? Como vocês podem ver, a gente viu uma furada abaixo da mínima aqui, né? Veio buscar, olha só onde ele parou, 144,35 e desde então subiu, né? Então ele fez essa pegadinha aqui. Eu vou ser bem sincero, se eu estivesse comprado no dólar yen a qualquer preço aqui, tá? Eu provavelmente teria sido estopado aqui mais ou menos, tá? Nessa região, ele teria sim sido estopado aqui, tá? Então, perdão. Então, se você foi estopado ali, não acho que você fez algo errado. Eu acho que realmente você fez algo certo. Não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma execução que é 100% de ganho, tá? Vai ter sim a sua porcentagem de perda, né? Isso é normal. E acontece, tá? Então, dólar yen pode ter sido aqui um rompimento falso aqui embaixo, tá? Abaixo do 145,00, mais ou menos abaixo dessa região, ter tido tocando nos stops e voltado. Na verdade, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver uma coisa, será que ele bateu num FIB aqui? Vamos ver. Podemos dizer que o 618 segurou, né? Realmente. Tá. Mas enfim, conseguiu voltar e aqui estamos, né, galera? Então aqui que realmente chama atenção, tá? Para ser bem sincero, ver o que ele faz agora. Obviamente eu quero ver o que ele vai fazer nessa região aqui, ó, tá? O dólar yen nessa região dos 146,00, 145,80, tá? E vamos ver. Se ele tocar aqui e ter outra rejeição para baixo, isso, sei lá, vai dificultar mais ainda as coisas, mas, né, ele toca, faz um pullback e aí vem para romper ela, para mim, galerinha, aí sim fica bem legal esse dólar yen para hoje e os próximos dias, tá? Lembrando que a gente quase tocou nesse alvo do 146,50, então, né, eu acho que tem que ficar de olho ainda nesse nível e depois no 147 redondo, tá? Então tudo vai depender, na verdade, da reação que ele vai ter aqui. Se ele vir e já voltar rápido para baixo, é complicado, tá? Agora, se ele tocar, ter uma correçãozinha perto, fica lindo, tá? Algo assim, tá? Ou até uma reação rápida e já vem para romper, fica também bacana, mas você não quer muito, galera, que ele volta, podemos dizer assim, dessa região assim, ó, tá? Então, se ele vir e já voltar abaixo, aí eu sei lá do que falar do dólar yen, tá? Então, algo para ter em mente aí. Dólar canadense tá nesse samba aqui, né, total do 34,00. Olha só, galera, como segurou esse suporte que a gente tinha mencionado aqui do 33,50, né? Que suporte foi esse, né? Lógico, não foi muito fácil, né? Para quem comprou ali na primeira tentativa, viu uma posição indo bem, voltando para o zero, né, ou até no negativo, ou quase chegando no seu stop, depois voltou a subir. Então, inicialmente não foi uma trade fácil, mas enfim, no final das contas foi, e o que é importante é exatamente isso, né? Não se esqueça, né, galera, ainda a gente está basicamente nesse padrão expansão, na minha opinião, tá? Não rompemos ela, estamos dentro dela, então, caso, tá, esse par dê uma esticada aqui para cima, não se esqueça que aqui em cima, né, na região 34,50, a gente tem o FIB 618 e né, o topo desse padrão de expansão. Então ali você tem que ter uma certa cautela, tá? Olhando aqui no 4 horas, vocês podem ver que é o 618, né, pegando aqui do dia 7 de dezembro a mínima do dia 27, tá, de dezembro. Então é um FIB
muito importante, e também o 38.2 desse FIB gigantesco, tá? Do FIB maior. Então, 2 FIBs ali com topo do padrão técnico, tá? Pode romper? Pode, mas você precisa de um fechamento acima aqui primeiro, antes de qualquer coisa, tá? Um segundo, galera. Então fique de olho, galerinha, nesse dólar canadense, tá? Preste atenção nessa região, lembrando que ele é um grande resistência, tá? E, na minha opinião, enquanto a gente está nessa região aqui agora, tá? Primeiro suporte, né? É difícil de falar algum aqui no meio, né? Nesse vai e vem, mas, enfim, eu acho que eu ainda consideraria mais esse suporte aqui embaixo, na região do 33,45 como suporte, tá? Então, muito cuidado ficar operando aqui no meio, nesse vai e vem, tá? Vocês podem ver o quanto zigue-zague ele já fez nos últimos dias. Lembrando que aqui é uma região de grande resistência, primeiro suporte, segundo suporte, e aí abaixo do segundo suporte onde a gente pode ter um rompimento bem legal aqui para baixo, tá? Mas fechando aqui em cima dos FIBs, aí fique de olho no 3500, depois nessa região aqui do 3530, tá? Então, mais ou menos é assim que estou de olho nesse dólar canadense, tá? Olhando o dólar australiano, né? Para mim ainda está dentro desse triângulo, tá? Que a gente tinha adicionado ali semana passada, ou até o próprio range, tá? Para mim, tanto faz, a gente ainda está trancado aqui dentro, então tem que esperar esse rompimento fora, né? Acima ou abaixo, tá? Do padrão, desses dois padrões, e aí a gente vê, lembrando que fechando aqui abaixo, eu acho que a gente pode, né, deslizar aqui para o 6600, onde também temos o 78.6 FIB, tá? Caso a gente tenha esse rompimento para baixo, e depois, né, na região aqui do 65.50 mais ou menos, tá? Agora vindo e quebrando aqui o teto, primeiro alvo 67.75 e depois na região aqui do 68.00, tá? Então, fiquem de olho nesse dólar australiano, tá com um pouquinho de volatilidade hoje, né? Podemos dizer assim. Então fiquem atentos nele, pode acontecer esse rompimento a qualquer momento. E aí acontecendo ele tendo fechamento fora, aí fica bem mais interessante, tá? Dólar Nova Zelândia também, com uma volatilidade um pouquinho maior hoje, tá? E chegando agora nesse fundo do range, tá, galera? Então para quem já estava querendo comprar ele há alguns dias, eu acho que aqui é um preço interessante para pensar. Não que eu acho que deva fazer isso, tá? Como eu disse para vocês, eu vou esperar um rompimento, fechamento fora, para daí eu decidir o que eu faço, tá? Mas para quem estava pensando em compra, né, uma compra nessa região, stop loss, né, aqui mais ou menos, não seria nada mal, tá? Uma trade aqui de pelo menos 2 por 1, né, ou até mais do que isso, se você conseguir levar mais longe. E, enfim, tecnicamente eu pensaria desta forma, tá? Agora, quem está pensando na venda precisa desse fechamento abaixo aqui desse FIB, né? Acredito eu, do 61,93, para daí, galera, realmente tentar levar ele o mais para baixo possível, né? E aí, primeiro alvo para mim seria nessa região do 61,50, 61,45, tá? E depois nessa região do 6100, são os alvos que eu tenho aqui no dólar da Nova Zelândia, tá? Então, mais ou menos é isso. Agora rejeitando e dando também uma velha de ignição dessa região, tá? Também não seria nada mal, tá? Você talvez esperar isso para pensar, né? Para daí entrar comprado, né? Então, tudo vai depender da sua análise, na verdade, e aí você vê o que realmente pode fazer. Então, tem os dois lados aqui que pode pensar em fazer neste par, tá? Olhando outros mercados, ouro continua bem forte, né? Vocês podem ver que tivemos um pullback nessa região que foi resistência, virando suporte, voltou para cima, tá? Então vamos ver se isso aqui é apenas um pré-rompimento para vir romper essa resistência e buscar o próximo. Lembrando que furando essa alta aqui, galera, a alta do dia 5, tá? Eu acho que a gente pode estar indo rumo novamente do 2075. Tá, eu sinceramente acho isso, tá? Vamos ver se consegue, tá? Agora, se ficar enrolando demais aqui também, tá? Já vindo e tal, pode ser que a gente esteja fazendo um pivô de baixa, um possível segunda rejeição, né? Ou terceira rejeição aqui de uma região forte de resistência, né? E aí, galera, furando essa mínima aqui, ó,
tá? Que fizemos no dia 12, na sexta-feira agora, a coisa fica bem feia novamente pro ouro, tá? Mas por enquanto ele segura aqui, tá bem legal, e furando essa alta, pode ter um bom pulo interessante aqui neste ouro, tá? Olhando a prata, podemos dizer quase a mesma coisa, tá? Isso aqui pode ter sido um rompimento falso abaixo, né? Daquele FIB 618 que a gente tinha mencionado, né? Inclusive, eu acho que até furou essa mínima aqui também, né? Isso, por muito pouco, tá vendo, ó? Mas furou essa mínima, deve ter estopado uma galera geral ali, né? E aí fez a reversão completa aqui, né? Lembrando que eu falei para vocês ficarem de olho nessa linha de tendência, né? E olha só, galera, depois a gente, né, segurou bem aqui nela por 2 horas, mas quando rompeu, entregou esse grande movimento de alta, né? Muito, muito interessante realmente ficar de olho nessa prata, tá? E também um mercado que eu acho que rompendo essa região aqui agora, essas 2 altas aqui, ó, tá? Do 23,51 mais ou menos, pode também ficar bem interessante para prata, na minha opinião, tá? Deixa eu ver ele aqui no 4 horas, tá bem, né? A questão agora é ficar de olho aqui, porque aqui também podemos dizer que ainda é topo de range, né? Então, o que ele não pode fazer agora para os compradores, né, é romper essa mínima. Rompendo essa mínima aí volta para onde estava, não muda muita coisa e para mim ainda mantém uma tendência de baixa, tá? Agora ele conseguindo fechar acima dessa região do 23,50 é onde para mim começa a possivelmente dar uma boa reversão aqui na prata, beleza? Então, basicamente é isso. Olhando outros mercados, Bitcoin, para mim, teve uma gigante reversão aqui. Eu já tinha avisado vocês que para mim estava muito estranho a reação do Bitcoin pós grande notícia da SEC por ter aprovado o ETF de Bitcoin. O Bitcoin até teve essa reação aqui um pouco atrasada, né? Lembrando que a notícia, galerinha, saiu exatamente nessa vela aqui, ó, tá? Então vocês podem ver que foram horas depois que o Bitcoin realmente teve um pulo interessante, rompeu essas 2 altas, porém chegou no 618, que foi um FIB que a gente falou por semanas, tá? Nesse Bitcoin, e de lá a gente rejeitou, galera. E para mim o rompimento dessa linha de tendência aqui, ó, foi chave, e desde então vocês podem ver que foi uma queda realmente bem interessante, tá? Olhando ele pelo diário, né, vocês podem ver, né, galera, que coisa louca, né? Olha só isso. Aqui o Bitcoin no diário, né? Para mim com uma cara feia, né? E agora, o que eu acho que seria bacana ver aqui, talvez no Bitcoin, para quem está pensando em vender, tá? É realmente ele fazer um processo de pullback. Pode ser que já esteja querendo fazer isso, e daí para vir romper então essa região, tá? Lógico que para um outro lado, galera, o Bitcoin ainda não rompeu novas mínimas. Tá? Vocês podem notar que as mínimas ainda estão bem estáveis, tá? Ele só rompeu essas curtas, né? As mais que estavam mais perto do preço, mas as maiores realmente vocês podem ver que ainda está intacta, tá? Então realmente, por um lado tem essa observação, tá? Então vamos ver. Para mim não ligaria muito, tá? Do Bitcoin realmente corrigir aqui perto do 38,2 ou até no 50. Tá? Para depois vir romper, não seria nada feio, tá? Para ser bem sincero com vocês. Agora, se ele vai fazer isso, eu já não sei, tá? Mas rompendo essas mínimas, rompendo essa região aqui do 41.300, a coisa fica feia. Daí a gente já tá falando de 40 mil, né? E depois 38.430 os alvos no Bitcoin aí para baixo, tá? Outra coisa que você pode fazer também, obviamente, é colocar um FIB expansão dessa mínima com essa alta, tá? Vocês podem ver que já chegamos no segundo alvo, né? Muito próximo, então podemos considerar que chegou. E aí o próximo alvo, ó, tá vendo? 39.500, né? E o outro só lá embaixo. Mas enfim, passo a passo, tá? SP500, basicamente, né? Teve aquela queda no NFP, se não me engano, né? Exatamente, voltou para cima, parou aqui de novo. Vocês podem ver então o que a gente consegue observar, que essa região aqui está sendo uma gigante região para o SP500, certo? Então aqui que a gente realmente tem que ficar bem atento, tá? Então, é uma grande região, realmente, essa região do 4.800, tá, galera? Vocês podem ver que
Já paramos aí 3 vezes, né? Nessa região. Então vamos ver o fechamento aqui em cima, obviamente vai ser algo muito positivo para o SP500. Lembrando que a alta histórica é no 4.820, então é uma distância aqui, né, não tão longe assim, né, de apenas 0,38, tá? Da alta até lá. Então, algo para fazer uma certa observação, tá? Mas enquanto o SP500 segura aqui, galerinha, para mim, ser bem sincero com vocês, ainda, né, pode ser tudo isso aqui ainda um triângulo ascendente, né? E para mim ainda é uma tendência forte de alta, tá? Não podemos realmente falar outra coisa ao contrário disso, né? Fez um pullback, tá? Que foi realmente nos 50%, fez uma reversão rápida para cima, de volta ao topo rápido, e agora isso aqui pode ser realmente um pré-rompimento, né? Um pré-rompimento para depois vir romper e buscar os alvos ali em cima, tá? E é isso, galerinha, para hoje, tá? Os mercados realmente bem tranquilos, vocês podem ver que, né, a abertura dessa semana realmente bem tranquila, né? Lógico que, né, chama atenção aqui o dólar yen, chama atenção dólar Nova Zelândia, que está tentando romper aqui agora, olha só, fiquem atentos, né? Dólar australiano quase lá, então basicamente esses 3 pares que chamam mais atenção neste momento, tá? E vamos ver realmente como vai ser essa semana. Beleza? Espero que todos tenham uma ótima semana, um ótimo dia, e amanhã tem mais um Café com Forex aí para vocês neste horário das 8 horas. Beleza? Forte abraço, galerinha. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.